do dia, o dia 31 do mês de julho, 30 dias, e a outra do dia 1º. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. A redatora para fazer a leitura das atas da sessão da 42ª, do dia 30/7, e da 43ª, do dia 1º/8. A ata da 42ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 30 dias do mês de julho do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidenta conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo Procurador-Chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente informou que o sistema do SICAP, que absorve as informações dos gestores dos órgãos públicos, está vulnerável com tentativas de vírus, sendo necessário diminuir a potência para fazer a revisão. Colocado em votação, aprovada. Ainda com a palavra, solicitou o coordenador do plenário para efetuar, em terceira leitura, a proposta da emenda da Resolução Normativa 003/2013. Lida. Dando seguimento, passou a presidência para a senhora vice-presidente conselheira Rosa Albuquerque. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator o conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, TC 7443/2009, 14489/2009, entre outros relacionados com contratos e convênios. Aprovada resoluções 243 a 247. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 4121/2008, 4086/2008, entre outros relacionados com contratos. Aprovadas decisões simples 15 dias. TC 3287/2010, trata-se de contrato com a Polícia Civil do Estado de Alagoas. Aprovada a resolução 248. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, TC 17182/2012, 14217/2012, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados os acordos de 392 a 394. TC 17182/2012. Aprovado com a abstenção do senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. TC 1160/2010. Trata-se de convênio com a SEADES. Aprovada a resolução 249. TC 1245/2010, retirado de pauta. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 2222/2013, 19329/2012, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados os acordos 395 a 398, TC 3094/2010 e TC 11952/2009. Tratam-se de contratos. Aprovado a resolução 250 e 251. TC 11952. Aprovado com a abstenção do senhor conselheiro Otávio Lessa. TC 1834/2009. Retirado de pauta. TC 3961/2008, 442/2009, entre outros relacionados com o balanço geral. Aprovadas decisões simples 15 dias. Não havendo processo a relatar, a excelentíssima senhora conselheira presidenta, no exercício da presidência, facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Ata da 43ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2013,
do plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidenta conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, solicitando o pleno a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente solicitou o coordenador do plenário para efetuar, em quarta leitura, a proposta de emenda à Resolução Normativa 003/2013. Lida, colocada em votação, aprovada. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Todos os processos pautados foram adiados para a próxima sessão. Franqueada a palavra, o doutor procurador Pedro Barbosa registrou a escolha do candidato Antônio Pereira Neto para assumir a assessoria jurídica, após a saída de Isabelle Sacramento, ao tempo em que agradeceu a Isabelle pelos serviços prestados ao Ministério Público. Associou-se ao voto todo o pleno. O senhor conselheiro decano, Luiz Eustáquio Toledo, registrou o aniversário da senhora conselheira Maria Cleide no dia 3 de agosto, desejando-lhe muitos anos de vida, muitas felicidades, e que seja consignado em ata e dado ciência a ela. Associando-se ao voto todo o pleno, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a sessão de terça-feira, no horário regimental. Em discussão, as atas. Em votação, conselheiro Otávio. De acordo. Conselheiro Anselmo. De acordo, excelência. Conselheira substituta Ana Raquel. De acordo. Aprovado. Aprovadas. No horário do expediente, passo a palavra a senhoras e senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Com a palavra o representante do Ministério Público, Dr. Rafael. Senhora conselheira presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, eu gostaria de pedir a palavra para registrar o dia histórico pelo qual o Ministério Público de Contas brasileiro passou na data de ontem com dois atos que coincidentemente vieram cair nesse dia 7 de agosto. Primeiro, a gente iniciou o dia de ontem com a posse do Dr. Paulo Bulgarin como Procurador-Geral no Ministério Público junto ao TCU. Essa foi uma mudança importante que decorreu do pedido formulado pela Ampicom diretamente à presidente Dilma, fazendo um apelo à necessidade de alternância do poder, um princípio republicano básico que também deve ser observado, inclusive, pelo Ministério Público. E no Ministério Público de Contas do TCU tinha uma peculiaridade de que o colega lá, o doutor Lucas Furtado, era reconduzido ao cargo indefinidamente, já estava mais por cerca de uma década
à frente do Ministério Público lá, o que seria uma lesividade, já que compromete até o trabalho dos demais colegas de expor o seu potencial, tudo, sem qualquer juízo de valor quanto ao trabalho do colega Lucas Furtado, que é um administrativista de mão cheia, professor da Universidade de Brasília. Tive a oportunidade de dar aula com ele, todos sabem da capacidade laboral e intelectual dele, mas era necessário fazer essa alternância, e foi uma vitória que a Ampicom conseguiu. E depois da nomeação pela presidente Dilma, ontem ocorreu lá no plenário TCU a posse dele. E prosseguindo esse dia, já com esse acontecimento maravilhoso, veio a sobremesa que se destacou, que foi a sessão ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, que pautou e decidiu uma consulta também formulada pela Ampicom, no sentido de que o Ministério Público de Contas reconheceu a estatura dele como um ramo do Ministério Público, integrante do Ministério Público brasileiro, e que por isso passaria a estar sujeito ao poder correcional, administrativo e controle administrativo financeiro por parte do Conselho Nacional do Ministério Público de Contas. Nessa oportunidade, marcou-se aí uma batalha de anos que os colegas da diretoria da Ampicom vem tendo, no sentido de confirmar e consolidar a instituição, uma evolução muito grande, porque reconhecidos como Ministério Público de Contas, também decidiu-se pela necessidade de garantir a gente prerrogativas e atributos como autonomia financeira, orçamentária e administrativa, algo que ainda não existe em muitos estados no Brasil. Salvo engano, apenas 3 Ministérios Públicos de Contas têm essa autonomia. E nessa mesma sessão de ontem, então, o Conselho Nacional do Ministério Público enviou para o seu núcleo de defesa de prerrogativas dos membros do parquê recomendação para realizar o estudo e envidar esforços para implementar todas essas garantias do Ministério Público de Contas. Então, adquirimos um parceiro de suma importância. Demorou, mas foi reconhecida essa posição institucional, que é a correta. O Ministério Público de Contas não é ramo do Ministério Público brasileiro e não órgão integrante do Tribunal de Contas, e nesse sentido também, para implementar essa autonomia, o Conselho Nacional do Ministério Público vai oficiar a todos os tribunais de contas do Brasil. Aqui o nosso Tribunal de Contas deve receber esse comunicado oficial dessa decisão e também solicitando que seja assegurada todas essas questões de autonomia administrativa, financeira, orçamentária, que sabemos que diante da parceria e da boa relação que é estabelecida aqui no estado de Alagoas, não teremos maiores dificuldades em levar a efeito essa decisão tomada no dia de ontem. Então, gostaria de fazer esse registro, já que a data de ontem foi, para a nossa instituição, um momento muito histórico. Para mim, pessoalmente, ingressamos recentemente, foi o dia mais importante para a nossa instituição, que gradualmente vai conquistando espaço, fortalecendo-se, o que consequentemente acaba fortalecendo o próprio Tribunal de Contas e o controle externo, e esperamos assim poder contribuir melhor para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Senhora Presidente, eu já o fiz pessoalmente e reitero aqui a posição, ainda que eu entenda de forma diferente, devido ao nosso sistema de controle externo, como vem delineado na nossa Constituição de 88, não há como ignorar nem fechar os olhos a decisão tomada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, onde
fora decidido que o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Especial que funciona junto ao Tribunal de Contas, faz parte do Ministério Público como um todo, como um sistema que tem as suas prerrogativas próprias, dentre elas a principal, mas não só, e até a mais importante, que é zelar pela legalidade. Hoje essa legalidade ela já se transformou em vários sentidos, em vários caminhos: legitimidade, bom uso do recurso público, de acordo com a razoabilidade da evolução que nós experimentamos em nossa vida, crescimento das cidades, as demandas sociais. Então, não há como nós nos surtarmos aqui no pleno a reconhecer esta decisão tomada e, aqui em particular, parabenizar ao Ministério Público de Contas por mais essa vitória. Na presença do doutor Rafael, quero reiterar o meu posicionamento nesse sentido, parabenizando Vossa Excelência e todo o Ministério Público de Contas, aqui especificamente o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Obrigado, Excelência. Eu só queria falar para mim foi uma novidade, eu realmente não estava sabendo, doutor Rafael, desses acontecimentos, mas ao mesmo tempo o nosso aqui, eu acho que é um dos casos até mais diferenciados dos outros estados, né? Porque se é para continuar ter a parte financeira, a autonomia total, ou seja, ela existia e deixou de existir e voltar a existir, ou seja, é o contrário, que os outros estados ela nunca teve o Ministério Público, ele sempre foi agregado dentro do orçamento do próprio tribunal, né? Então aqui eu acho que é o estado diferenciado. O Rio de Janeiro tinha acho que um caso diferenciado de todo o Brasil. Tinha um representante do Ministério Público Estadual que representava o Ministério Público de Contas dentro do Tribunal de Contas, ou seja, cada estado tinha essa arrumação, ela está precisando se dar mesmo de uma forma que deve derivar alterações, porque tem que propor alguma coisa na Constituição também, para que seja oficializado, eu acredito, deve ter alguma mudança legislativa nisso aí, que eu acho que até o Conselho Nacional vai propor isso através dele mesmo, eu não sei como é que vai propor. Mas eu acho que eu sou acordo com todo o avanço, e se for para melhorar, eu acho que ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo e eu acho que de minha parte eu vou estar sempre apoiando, porque se está evoluindo, está sentindo que a melhor forma é aquela, e ela vai chegar naquilo ali, eu acho que mais a gente tem que apoiar. E como o doutor Rafael colocou, eu acho que o nosso tribunal e a relação que existe entre essa corte, entre os conselheiros e o Ministério Público é a melhor possível, ou seja, tudo que for nessa harmonia e para que a gente possa crescer, eu acho que não vai ter dúvida de o que for dito, que for a legislação for sendo colocada, vai ser feito sem nenhum transtorno. Então, parabéns pelas vitórias. Infelizmente, eu tinha uma amizade muito grande, mas concordo também que a alternância do poder, eu sou defensor disso, ela é importante. O doutor Lucas, eu tenho uma amizade muito boa com ele, mas eu acho até que, abrindo a alternância, ele está precisando, por causa do problema que ele teve de derrame, onde ele teve um problema de recuperação, não sei se recuperou todo, não acompanho o trabalho dele. Então, além da alternância, eu acho que fisicamente ele está precisando diminuir a pressão saindo da chefia e passando para outro. Também concordo. Mas a capacidade dele é inegável com relação ao trabalho dele desempenhado no TCU. É só. Com a palavra, a conselheira substituta Ana Raquel. Eu gostaria também de parabenizar aos nossos procuradores aqui do Tribunal de Contas de Alagoas e também aos Ministérios Públicos de Contas de maneira geral. Eu acho que a posição do Ministério Público de Contas, da forma como ele foi inserido na Constituição, gera uma série de discussões
a respeito de várias coisas, como competência, atribuição, independência, a quem pertence ou não. E eu acho que, ultimamente, essas discussões vêm aumentando o debate a respeito desse posicionamento do Ministério Público de Contas, e eu acho que começou com a interpretação a favor do Ministério Público de Contas, no sentido do que, para o Ministério Público de Contas, acredita que é o melhor para ele. Então, eu gostaria de dar os parabéns e desejo que cada vez mais essas discussões gerem entendimentos pacíficos para que certas discussões até que terminam que desgastam, às vezes, o relacionamento entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, que na verdade não deveria acontecer, né? Então, eu acho que essas definições só ajudam o andamento dos trabalhos dos tribunais de contas. Eu também quero manifestar ao Dr. Rafael e ao Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas com relação ao ganho efetivo que foi demonstrado aqui pelo Dr. Rafael com os acontecimentos de ontem, não é isso? De ontem, porque, como demonstrei em outros posicionamentos e outros pronunciamentos, entendo que tem função, na realidade, pelo menos como está posto na Constituição, o entendimento desta conselheira de que são distintos, mas se a discussão cresce e em sendo observado que havia esta distinção e em sendo ela observada foi percebido que necessitava-se que se demonstrasse a homogeneidade do Ministério Público, de também o Ministério Público que funciona junto aos tribunais de contas, compondo a sua estrutura funcional, já dito por outras autoridades no assunto, que são diferenciados e distintos, mas que se apercebe que eles necessitam e precisam, ou que foi pensado no instante que foi posto na Carta Constitucional, de forma talvez equivocada, não tivesse pensado o Constituinte que fosse trazer esses questionamentos e que fosse pensar em distinção, visto que estão postos, inclusive, em artigos diferenciados, e que se nasceu esta discussão e se ela vem trazendo um sentimento e um pensamento de que se aclareie e que se norteie para um único caminho, uma única direção, o Ministério Público como um todo, como um só, e que o caminho está aberto e que os passos podemos perceber que estão sendo largos, podemos dizer assim, né? Então, gostaria de parabenizar, e isso só vem trazer, sem dúvida alguma, se dirime dúvidas, o caminho vai ser mais tranquilo, mais claro, mais efetivo, e todos têm a ganhar, sem dúvida alguma, não é? Parabéns ao Ministério Público, parabéns ao Dr. Rafael pela sensação de bem-estar em sentir-se reconhecido no seu mistério, na sua função, justo pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Sem dúvida alguma, é um ganho e todos estão de parabéns, sem dúvida alguma. Com a palavra, o Dr. Rafael. Quero agradecer todas as manifestações dos senhores conselheiros, respeito o entendimento pessoal de cada um, todos nós temos o direito de discordar, e com relação à questão levantada pelo conselheiro Otávio Lessa, é verdade que a gente, assim que ingressou no Ministério Público de Contas de Alagoas, a gente se deparou com a situação de autonomia, mas era uma autonomia apenas formal, tanto do âmbito administrativo, financeiro e orçamentário. Tínhamos ali uma rubrica orçamentária, embora indevidamente enquadrada dentro do Poder Executivo, mas era apenas formal porque o governador trancava os cofres e não liberava nenhum recurso público. Acabava que a gente era totalmente dependente do Tribunal de Contas. Essa situação foi revertida.
por uma decisão política do governador também, que sequer ouviu o Ministério Público de Contas na época, apenas fomos comunicados de que estaríamos vindo para ingressar a estrutura do tribunal e passar a ficar dependente orçamentária e administrativamente dele. E agora, vamos ter que reiniciar um novo trabalho de construção de uma lei própria, ou também o CNMP já tem uma nova lei orgânica que tramita no Congresso Nacional, que é aplicável a todos os ramos do Ministério Público, pode se dar por lá, mas com essa decisão temos que já está definida pelo menos a posição institucional do Ministério Público de Contas, que é verdade, ele havia e ainda há uma certa divergência, mas tudo está clareando para colocar ele num devido posicionamento conforme o entendimento nosso e da nossa Associação Nacional. Eu queria também, esqueci de fazer esse registro público de agradecimento ao Dr. Sérgio Jucá, Procurador-Geral de Justiça, e a doutora Dilza, que é a presidente da Associação do Ministério Público de Alagoas. Procuramos eles semana passada, por ocasião desse julgamento, solicitando que se manifestassem favorável à adesão do Ministério Público de Contas ao CNMP, e fomos prontamente atendidos por eles. A relatora do CNMP, ela foi a juíza Thaís, ela foi bastante sábia. Antes de se decidir, ela consultou a CONAMP e os procuradores gerais e todas as associações de todos os estados. Tivemos a manifestação, aqueles que não tive conhecimento de nenhuma manifestação contrária. Alguns não se manifestaram, mas a maioria se manifestou favoravelmente, e entre eles o Ministério Público do Estado de Alagoas. Então, faço esse registro de agradecimento público aqui ao chefe do Poder, ao chefe do Ministério Público Estadual e à presidente da Associação da ANPAL. Obrigado. Passamos à ordem do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora Presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo 2398/2006, trata sobre a prestação de contas geral da Câmara Municipal de Olho d'Água do Casado, alusivo ao exercício 2005, gestão do senhor Fernando Pereira Alencar. Examinado pela Auditoria Financeira Orçamentária os documentos constantes do referido processo, comprovou-se a existência dos anexos exigidos através da Lei 4.320, de março de 64, conforme exposto no relatório AFRO-DEFAFON 109 de 2010. Considerando que a prestação de contas da Câmara Municipal de Olho d'Água do Casado, alusivo ao exercício 2005, foi elaborada de conformidade com a legislação em vigor. Considerando que o referido poder cumpriu o que determina o artigo 29 da Emenda Constitucional número 25, de fevereiro de 2000, aplicando 67,38 da sua receita na despesa com pessoal. Entendemos que a referida prestação de contas, ora apreciada, encontra-se em consonância com a legislação atual vigente, podendo ser julgada regular quando da apreciação pelo Pleno desse egrégio Corpo de Contas. Não teve expressão em loco, trata só da prestação de contas. Nessas condições, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, de conformidade com o estabelecido no artigo 97, inciso 2º da Constituição Estadual, acorda: A. Pela aprovação das contas da Câmara Municipal de Olho d'Água do Casado, exercício 2005, gestão do senhor Fernando Pereira Alencar, à época. B. Que deverá ser dado ciência, através de ofício, à presidência da Câmara Municipal de Olho d'Água do Casado, do inteiro teor desta deliberação. Aparecido. Com a palavra o Ministério Público. Tratando-se de prestação de contas da Câmara Municipal relativa ao exercício de 2005, e como havia deliberado esse tribunal que processos de prestação de contas anteriores ao exercício de 2010 não tramitaria pelo Ministério Público, senhora Presidente, o Ministério Público não opinou nos autos e dessa forma permanece agora na sessão. Em discussão o processo. De vista dos autos por duas sessões, por parte de duas sessões, gentileza. Com certeza. Obrigado, excelência.
tem em mãos agora alguns processos referentes ao não encaminhamento das remessas do SICAP. Todos os processos aqui tiveram, os gestores foram notificados através de AR e até a presente data não fixou nenhuma resposta, nem apresentou nenhuma defesa. Então todos deles que serão relatados aqui, como não teve a defesa, ele não foi encaminhado ao Ministério Público. Processo TC 7639-2013, da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, gestão do senhor Antônio de Araújo Barros, não encaminhou a 6ª remessa do SICAP. Processo TC 7750-2013, Prefeitura Municipal de Porto Calvo, senhor Carlos Eurico de Leão de Lima, não encaminhou a 6ª remessa do SICAP. Processo TC 7672-2013, Prefeitura Municipal de Maragogi, gestão do senhor Marcos José Dias Viana, não encaminhou também a 6ª remessa do SICAP. Processo TC 18156-2012, trata-se da aplicação da gestão da Secretaria Municipal